Olá meninas, boa noite. Conseguem me ouvir bem? Acena para mim, por favor. Franciele presente. Laís, Débora, Luciene. Bem-vindas. Claudelice, boa noite, bem-vinda. Vamos aguardar só mais uns 2 minutinhos para que as outras mulheres possam entrar e que a gente comece a nossa live. Enquanto isso, peço que vocês compartilhem para que esse momento chegue a mais mulheres, mais pessoas, para que a gente possa refletir juntas sobre esse momento muito importante nas nossas vidas. O momento de florescimento, de identificação do nosso propósito enquanto mulher, enquanto mãe, profissional, esposa, amiga. Messia, Naili, bem-vindas. Muito obrigada, Franciele, por estar compartilhando. Camila, bem-vinda. Rafaela Santos, Verônica, bem-vindas, meninas. Neto, Márcia, bem-vindos. Edneuza, William, Nádia, boa noite a todos, bem-vindos. Boa noite, William, meu afilhado. Muito obrigada pela sua presença nesse momento tão importante para todos nós. Um momento de reflexão, um momento de tomada de decisão, um momento de, posso dizer, de libertação também. Então, esse momento vai ser muito importante para todos nós, independentemente do sexo.
Muito obrigada pela presença de vocês. Em instantes começaremos a nossa, oficialmente a nossa live. Muito obrigada desde já pela presença de cada um de vocês. Dentro de 2 minutos começaremos a nossa live, tá, pessoal? Só mais um instantinho. Tia Luciene, obrigada pela sua presença. Juliana, bem-vinda. Maria Eduarda, bem-vinda. Peço que vocês compartilhem a live. Algumas pessoas já estão pedindo aqui o link. Pessoal, é diretamente no Instagram, tá? Desde já, muito obrigada pela participação de vocês. Ana Kátia, bem-vinda. Camila, boa noite, muito bem-vindos. Vamos começar, pessoal, então, oficialmente a nossa live. Floresça onde está plantado ou plantada. Essa é a temática que refletiremos na noite de hoje, independentemente do gênero, seja masculino, feminino, seja adulto, jovem, adolescente. O importante é se perceber nesse universo qual o nosso papel, o nosso propósito e segui-lo, tá? Para isso, precisaremos tomar algumas medidas, é o que vamos refletir na noite de hoje. Então, irei começar me apresentando. Eu sou Patrícia Almeida, sou mãe, esposa, professora, escritora e uma verdadeira amante da literatura. Eu acredito muito no poder de transformação que ela tem, que ela traz para as nossas vidas. É algo assim incrível. Eu vivencio isso desde a minha infância. Amo ler, amo escrever e sei do poder que a literatura tem e que ela fez na minha vida. Fez e continua fazendo. E tenho certeza de que fará e faz também na vida de vocês, certo? Então vamos refletir um pouquinho sobre propósitos, sobre o nosso papel, tá certo? Então vou apresentar para vocês agora, pessoal, o objetivo desse projeto. Então, para quem me segue, para quem me conhece, tem percebido aí algumas postagens, tem acompanhado algumas postagens sobre desenvolvimento pessoal, desenvolvimento feminino. E aí, hoje nós vamos refletir sobre o objetivo desse projeto. Florescer onde está plantada. Florescer em meio ao caos. Como assim? Dificuldades, adversidades, pessoal, todos nós temos, independentemente do gênero, como eu falei anteriormente. Mas o que acontece é que algumas pessoas
por diversos fatores, infelizmente não conseguem sair dessa adversidade e seguir o seu propósito, realizar o seu projeto de vida. Por diversos fatores, seja medo, incerteza, insegurança, falta de rede de apoio, enfim, diversos fatores que contribuem para que a pessoa continue plantada onde está, vou utilizar essa metáfora, mas que não consiga realizar o seu projeto de vida. Então, dialogando com algumas amigas, dialogando com alguns colegas de trabalho e com muitas mulheres, principalmente, e na nossa região, o que eu percebi foi que muitas pessoas, principalmente mulheres, não conseguem realizar os seus projetos de vida. E o fator principal, pessoal, é o casamento, o lugar onde mora, a pessoa não enxerga oportunidades de crescimento. Então, foram as principais dificuldades apontadas em meio a essas conversas. E isso me questionou bastante, eu fiquei inquieta diante disso. Por quê? Outras falas também, pessoal, é com relação às minhas funções. Muitas mulheres, principalmente, me perguntavam e me perguntam até hoje, como eu consigo dar conta de tanta coisa? A pergunta era, como você consegue dar conta da gestão de uma escola grande? Como você consegue ser mãe, ser esposa e ainda por cima ser escritora? Como você consegue publicar livros? Enfim, como conciliar tudo isso? E a gente vai conversar sobre isso, sobre como eu consigo. Mas, voltando para o surgimento do projeto, a demanda principal desse projeto foi essa inquietude. Para mim, o meu objetivo é ajudar pessoas, especialmente as mulheres, que se sentem presas a diversos fatores e que não conseguem evoluir, não conseguem realizar os seus projetos de vida. Eu já vou pedindo que vocês podem deixar e comentando já, deixando algum questionamento, alguma reflexão, que a gente vai fazer esse momento bem reflexivo mesmo, inicial, tá? E aí a nossa conversa vai progredindo de acordo com a nossa interação. Então, diante dessa necessidade, eu me vi na obrigação de ajudar mulheres, principalmente, ajudar pessoas a progredirem, a construírem os seus projetos de vida. Eu posso dizer para vocês que hoje eu me sinto realizada. No início deste ano, em janeiro, eu entreguei o cargo da gestão, onde fiquei durante quase 8 anos, onde sacrifiquei muita coisa da minha vida, mas me doei para essa gestão. Então, em janeiro eu deixei a gestão e eu consegui florescer ainda mais. Então, é um passo muito importante, pessoal, para florescer, para realizar o nosso projeto de vida, é perceber o ambiente onde estamos, perceber como estamos nesse ambiente, certo? E ouvir a nossa intuição. Nós que somos mulheres, principalmente, nós temos uma intuição assim fortíssima. A gente percebe a hora de entrar, a hora de ficar e o momento de sair. Então, a gente precisa se ouvir, certo? Então, a temática basicamente é essa. Agora, eu vou apresentar para vocês... Vamos continuar com a reflexão, mas eu vou questionar a vocês sobre o que te impede de florescer. Quais os principais fatores que fazem com que você paralise e não dê um passo à frente para que você consiga realizar o seu sonho? Principalmente você, mulher. O que te impede de florescer? Quais os principais obstáculos? Medo, insegurança, falta de apoio? Dizem aí, comentem aí, por favor. Há algo que te impede de florescer? Ou se algo te fez florescer também, você pode deixar o seu comentário aqui na nossa live para que a gente possa interagir de forma melhor. Enquanto vocês deixam comentário, eu vou fazer um relato pessoal, tá?
Algo me paralisou de florescer, nós vamos utilizar essa expressão, durante a pandemia, por exemplo. Como eu falei, eu fiquei na gestão durante quase 8 anos, então eu me doei completamente para a gestão. Só que o que aconteceu? Como na gestão era em tempo, dedicação exclusiva, era em tempo integral, o dia todo, melhor dizendo para vocês, eu me doei demais para o âmbito profissional e falhei com quem? Com a minha família. Então, confesso aqui para vocês que, sem perceber, eu acabei deixando a desejar para a minha família. Para o meu esposo, para os meus filhos, para a minha família, meus pais, irmãos. Em que sentido? Primeiro ponto, o tempo, a gestão do tempo. Na gestão da escola, era dedicação exclusiva. Eu ficava a maior parte do meu dia na escola, ou manhã e tarde, ou tarde e noite, enfim, me dedicava exclusivamente para a escola. Então, quando eu chegava em casa, eu estava cansada, e aí tinha o quê? As demandas principais, a minha família. Os meus filhos crescendo sem que eu percebesse, as demandas da casa, do relacionamento. Enfim, algo que eu não fui enxergando, porque o meu olhar estava exclusivamente para o meu trabalho. E é nesse ponto que eu quero conversar com vocês, quero me aprofundar com vocês. Nós precisamos, como é que eu posso dizer, direcionar o nosso tempo, tá? E há uma pirâmide para isso. Nós não podemos deixar o trabalho à frente como uma ferramenta principal no lugar da nossa família. Eu não estou dizendo que você não vai cumprir com a sua jornada de trabalho, não. Mas o que a gente precisa é priorizar a nossa família, tá? E sobre essa reflexão que eu trago aqui, é pra gente parar mesmo e pensar e, quando eu falei da tomada de decisão, lembram? Tomar uma decisão. Foi o que eu fiz. Fiquei durante esse tempo todo na gestão, falhei com alguém, com a minha família, né, como eu falei. E depois que esse foi o caos, percebam a temática. Para uns estava tudo certo, tranquilo, para a escola no caso, para o trabalho, mas para a família não. Então percebam que estava acontecendo o quê? Um caos. E eu não estava conseguindo gerir o meu tempo para a minha família devidamente, assim como eu estava gerindo para o meu trabalho. Então, em meio a esse caos, eu tive que tomar uma decisão. Mas vejam como há algo incrível, pessoal, que às vezes a gente não percebe e que está na nossa mente. A nossa mente é quem nos domina. Ela tem um poder incrível sobre nós. Então é importante trabalhar a nossa mente para tudo. É importante estudar sobre a nossa mente. Por quê? Imersa no trabalho, eu não conseguia perceber as reais necessidades da minha família e minhas, tá? Quem está aqui que me conhece, que acompanhou, por exemplo, eu engravidei da minha filha caçula e não percebi. Eu descobri a minha gravidez, pessoal, quando eu já estava com 4 meses de gestação. Então, imaginem, como assim? Como, Patrícia, você não percebeu a gestação? 4 meses? Não percebi. E tem aqui comigo, com a gente, colegas de trabalho que são testemunhas disso. Eu me doei tanto para o trabalho que eu não percebi o que estava acontecendo com o meu corpo. Incrível, né? Isso parece surreal, mas foi assim que aconteceu. E olhe que que mais interessante ainda, quando a gente conhece o outro, quando a gente percebe as necessidades do outro, quando a gente se coloca no lugar do outro. E aí, durante uma chamada de vídeo, na pandemia também, está aqui presente a minha cunhada Márcia, juntamente com a minha irmã Daniela. Numa chamada de vídeo, elas perceberam que eu estava grávida. Como assim? Como assim? E é verdade, foi verdade, né, meninas? E eu não queria acreditar,
Porque, como eu falei para vocês, eu estava em meio a um caos e eu não me percebia. O foco era o trabalho, certo? Então, em meio a todo esse caos, a gente precisa perceber as nossas necessidades, tá? E mais à frente eu vou estar falando de como a gente pode perceber isso e a gente pode florescer, certo? Enfim, descobri já a gestação no quarto mês, do quarto para o quinto, e aí tive poucos meses de gestação, depois da descoberta, mas sofri muito, eu sofri muito. E eu acredito muito, pessoal, em Deus. E ele foi me dando sinais de que eu precisava parar, eu precisava deixar a gestão, e eu não fui percebendo. O meu corpo foi dando sinais e eu não fui percebendo. Então, teve a gestação, que eu já descobri no quarto mês, e teve outro fator. Eu tive problemas de saúde, então precisei me ausentar do trabalho para realizar uma cirurgia. Era uma cirurgia simples, a retirada da vesícula, ficaria afastada apenas 15 dias, mas na hora lá da cirurgia, o médico percebeu que eu precisava fazer uma outra cirurgia. Então, ao invés de uma, foram duas. Então, imagina o impacto. E sabe qual era a minha preocupação, pessoal? O meu trabalho. Quando eu digo que a gente precisa trabalhar a nossa mente, perceber as nossas necessidades, é porque eu vivi isso na pele. Na hora lá na mesa da cirurgia, eu preocupada com o meu trabalho. Meu Deus, como vai ser? Eu vou ficar 2 meses afastada do trabalho? A preocupação maior era essa. Então, Deus foi me dando sinais de que eu precisava olhar para dentro de mim e enxergar as minhas principais necessidades. Então, foram realizadas as 2 cirurgias e eu fiquei 2 meses paralisada. Olha o termo. O que te faz paralisar e não florescer? Então, para mim, naquele momento, a cirurgia foi uma paralisação. Meu Deus, como vai ser? E aí, eu fiquei durante 2 meses afastada do trabalho, sendo cuidada pela minha família. Mas, olha que incrível que eu vou falar para vocês agora. Nesse momento de paralisação, nesse momento de caos na minha cabeça, onde a preocupação maior era o trabalho, acreditem, pessoal, foi o período em que mais eu produzi literatura. 2 meses acamada, tá? De repouso e produzindo. A minha mente, ela não parou. Então, eu aproveitei esse tempo de cama para estudar, para realizar cursos, para aprender, participar de feiras virtuais em diversos países, para disseminar a literatura. E aí eu só me doei para isso, para esse momento. Então, fiquei 2 meses em casa, pertinho da minha família, do meu esposo, dos meus filhos, e estudando aquilo que eu acredito que é o meu propósito, que é a literatura. Então, escrever, produzir, publicar, já faz parte de mim. Eu não me vejo sem esse propósito. Então, percebam que em meio a todo esse caos que eu acabei de relatar para vocês, eu consegui, paralisada na cama, florescer. Eu consegui, pessoal, lutar, estudar, coisa que eu não tinha tempo, estando na gestão, e realizar os meus sonhos. Realizar o meu sonho de ser escritora mesmo, sabe? E o que eu mais aprendi foi sobre a questão de você se afirmar como tal. Então, às vezes, voltando lá para aquela perguntinha, o que te impede de florescer? São medos, incertezas, dúvidas. E o mais incrível é que o medo é com relação ao que os outros vão pensar. O medo é com relação ao que os outros vão julgar, com relação ao que você vai fazer. Geralmente é isso. Mas o que eu tenho para dizer para vocês é que não se apeguem a isso. Se você fizer, vai ter quem te julgue. Se você não fizer, também vai ter quem te julgue, tá? Então, você já sabe disso. Então, entre um e outro, faça, tá? Encare os desafios, realizem os sonhos de vocês, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio ao caos.
Cada um de vocês aqui tem um caos a relatar. Passa por dificuldades, adversidades. Eu relatei um pouco das minhas e relatei como eu consegui florescer. Participar de vários cursos, várias feiras, palestras e publicações. Publiquei livros, participações em revistas internacionais e minhas obras foram aceitas. Houve seleção e elas foram aceitas. Participei de várias, várias feiras, vários cursos, revista, já falei, revista digital, física, enfim, vários recursos em que eu pude compartilhar a minha literatura. E voltando para a questão dos medos e medos do que os outros possam falar, eu tinha esse medo de, antes de começar a publicar, a escrever, antes de estar em frente a oportunidades, que também eu não as via, na verdade, mas há oportunidades. Basta que nós as busquemos. Muitas vezes parece que não existem oportunidades. Mas, na verdade, às vezes é só o nosso caminho que não está direcionado para o lugar certo. Às vezes é só uma falta de conhecimento, de informação, como foi o meu caso. Então, lá atrás, eu tinha muito receio do que as pessoas falariam sobre as minhas produções. E aí, eu acho que ela está aqui, Jaqueline, minha prima, minha amiga de infância. Um certo momento, e eu comecei a escrever desde muito nova, na pré-adolescência mesmo. E aí, depois, com tantas produções, eu fui mostrar para ela, pedindo aprovação. E ela disse, olha, você não precisa que ninguém aprove o seu trabalho. Você ama fazer isso. Então, simplesmente faça. Não espere aprovação de ninguém. E essa fala dela marcou demais. E, de fato, já pensou você esperar por aprovação de uma pessoa, essa pessoa esteja num momento ruim, e aí ela desaprove, ela reprove a sua produção? Como você vai ficar? Você vai se sentir muito mal. Então, o que você precisa é simplesmente seguir, tá? Seguir adiante com o teu sonho, apesar das dificuldades. Busque ajuda, apoio e realize os seus sonhos. Apesar das dificuldades, tudo é possível, tá? Vou falar agora, pessoal, sobre... Deixa eu ver aqui. 3 pontos-chave para florescer onde está plantada. Como assim florescer onde está plantada? Primeiro, como eu falei, você vai entender a sua realidade. Primeiro ponto, a aceitação do presente. Como assim? A aceitação do presente. Às vezes, nós precisamos estar prontas para fazer algo. Vou esperar o momento certo para realizar tal coisa. Vou ler aqui esse comentário de Edna Lira, psicóloga, que ela diz o seguinte: cada pessoa floresce quando encontra um propósito que a inspira. Verdade. A gente precisa encontrar esse propósito. Muitas vezes ele fica dando sinais pra gente e por conta de alguns fatores a gente não consegue ouvi-lo. Rayane também, amiga de infância, ela disse o quê? Que as pessoas têm o mau hábito de aprovar depois que dá certo. Realmente, Rayane. Então, enquanto isso, acreditemos mais em nós mesmos. Perfeito. É isso mesmo. Então, você está começando ali um projeto, as pessoas não estão nem aí para você, principalmente as pessoas ao redor. Geralmente isso acontece muito. E aí, ao invés de fortalecer, o que é que essas pessoas fazem? Elas reprovam o que você está fazendo, por diversos fatores também. Então, não dê ouvidos. Vocês já ouviram aquela metáfora, aquela história, a fábula do sapinho? Numa corrida, ele correndo e todo mundo pedindo para ele parar, tal, gritando que ele não ia conseguir. E ele continuou a corrida e venceu. E no final, resumindo a história, ele continuou porque ele não deu ouvidos ao que as pessoas estavam falando. Mas ele não deu ouvido porque ele não ouvia, tá? Ele não tinha o sentido da audição.
Então, muitas vezes nós temos que fazer isso que ele fez, é não dar ouvido para essas pessoas. Eu me sinto muito bem, muito realizada quando eu vejo alguém começar um projeto. Eu me sinto muito feliz, assim, no sentido de dar apoio, de dizer, olha que legal, ela está correndo atrás do sonho dela. Mas há muitas situações, eu já passei por isso também, de pessoas que só estão ali para reprovar o que você está fazendo. Primeira coisa que vocês devem observar: o status dessa pessoa. O status, a situação. E a situação que eu falo é a seguinte: o que é que ela está produzindo? Ela está fazendo algo melhor que eu ou igual a mim? Ou simplesmente está sentada, olhando a vida de quem passa? Então a gente precisa analisar isso. Eu não vou aceitar, eu não posso aceitar uma opinião, um julgamento de alguém que não está alinhado com os meus ideais, de alguém que não concorda, não compartilha, não comunga do que eu estou produzindo. Não vou, porque primeiro que a mentalidade dela é totalmente diferente da minha. Segundo que o que deixa claro é que ela não quer ver o progresso de outra pessoa. Então é muito importante a gente perceber isso. Viviane falou que às vezes o medo de falhar impede de você florescer. De fato, Vivi, isso mesmo. Por isso que a gente precisa acreditar no nosso potencial e se apoiar em pessoas que apoiam também. E esse é o propósito do meu projeto, Floresça Onde Está Plantada. É dar as mãos a todas as mulheres, a todas as pessoas que querem realizar um sonho, mas que por algum fator, por medo de falhar, por exemplo, elas não conseguem avançar, tá? Então a gente precisa acreditar primeiro, como a Ana Kátia falou, em nós mesmos, nos nossos sonhos. A gente precisa acreditar, não esperar a aprovação do outro, tá? Então a gente precisa começar. Só começa. Não espera o momento ideal, o momento perfeito para dar o primeiro passo. Só começa, tá? O segundo ponto-chave, pessoal, é o resgate da identidade. Como assim? Lembram da minha história, inicialmente, enquanto gestora? Nós não somos só o que nós fazemos. Nós somos quem somos. Nós somos aquela criança, aquela menina, adolescente que tinha sonhos. Então a gente precisa despertar os sonhos dessa menina, da menina que fomos, da adolescente que fomos. A gente precisa colocar isso em prática. Nós não podemos nos definirmos como uma função. Eu não posso me definir como gestora. Foi uma função que eu exerci. Eu sou Patrícia. E eu fazia, quem me conhece sabe, eu fazia muita questão de quando era apresentada assim para outras pessoas, de dizer, não é a gestora Patrícia, é Patrícia, a pessoa Patrícia, tá? Quem me conhece sabe como eu sou. Então, a função não me define, mas sim quem eu sou. Então, a gente precisa fazer esse resgate. Principalmente, pessoal, voltando para nós mulheres, quando a gente casa, quando a gente tem filhos, a gente se volta totalmente para a maternidade. Concordam? E aí o nosso tempo é todo exclusivo para a maternidade. E muitas vezes, principalmente quando a criança está pequena, a gente vai apagando os nossos sonhos, vai deixando-os adormecidos. E aí, o que acontece? Quando a criança cresce, se torna adolescente, constrói o projeto de vida dela, se a gente não resgatar aquela menina, aquela adolescente que fomos, os sonhos daquela adolescente, a gente vai continuar ali, adormecida, paralisada, certo? Então, a gente precisa fazer um resgate. Então, primeiro exercício para vocês começarem a fazer é essa reflexão dos sonhos. Quais eram meus sonhos enquanto adolescente, enquanto criança? O que eu queria fazer? Então, faz esse resgate na sua memória, começa a escrever, pratica, pessoal, a prática da escrita. Isso vai ajudar muito a nossa memória, o nosso cérebro só vai agradecer, certo? A gente precisa fazer esse treinamento de escrita, coloca no papel. E tudo é energia, a gente precisa anotar, fazer leitura e aí tudo vai acontecendo, vai fluindo. Voltando a falar sobre as nossas funções, Edna, que está aqui presente, é psicóloga, tenho certeza que ela aborda isso.
Na psicologia, há muitas. É trabalhada, aliás, a questão da persona. E no projeto de vida também, nas escolas, a gente trabalha isso. O que é a persona? A persona, pessoal, é a função que você exerce de acordo com o ambiente que você está. Por exemplo, eu tenho a persona escritora, tenho a persona amiga, tenho a persona filha, mãe, tenho a persona dona de casa, tenho a persona professora. Ou seja, em cada função a gente exerce uma persona. Então, o que eu vou falar agora é muito importante para vocês refletirem e entenderem as diversas funcionalidades dessas personas, certo? Porque muitas vezes a gente se cobra em uma persona, digamos assim. E quando a gente passa a entender sobre elas, a gente compreende melhor sobre quem somos. Então não se trata de dizer, fulana tem dois comportamentos, duas caras. Não. É que, por exemplo, enquanto filha, eu vou me comportar de uma forma com a minha mãe. Eu vou querer um mimo, carinho, a conversa vai ser outra. Como professora, obviamente não vai ser desse jeito. Eu não vou me comportar como filha. Eu vou exercer a persona da professora, certo? Então, entendendo isso, a gente vai começar a refletir sobre o quê? Para cada persona, eu vou me comportar de uma forma diferente. Isso é muito importante refletir. Não é que eu seja pessoa diferente. Não. É que a persona ela vai exigir de mim o quê? Um comportamento, uma postura diferente. Como mãe, eu vou ser aquela pessoa, a persona exigente, eu vou, claro, ter regras para com os meus filhos, vou demonstrar amor, carinho, mas tem um momento do sempre, né? Dos ensinamentos, do cuidado. Enfim, a gente precisa se perceber e listar, anota também, quais personas eu habitam em mim, quais personas eu exerço, tá? Então, a gente faz esse exercício também para se perceber e fazer o resgate da nossa identidade e o levantamento ali dos meus sonhos. Lembram? Os sonhos de quando eu era adolescente, quando eu era criança. Então, é muito importante fazer essas anotações, certo? Então, primeira coisa, voltando, é se perceber em que ambiente eu estou, como eu estou, e fazer o resgate da identidade, certo? Isso é muito importante. Fazer o resgate de quem somos, para não deixar os nossos sonhos adormecidos e parar ali ficar presa em uma persona, por exemplo, na maternidade, ficar presa na persona de mãe, quando os nossos filhos já cresceram, já criaram os projetos de vida deles, enfim, e a gente ficou presa ali, certo? Então a gente precisa fazer esse resgate. E o terceiro ponto-chave é o cultivo diário. Como é esse cultivo diário? Você já mapeou ali o seu ambiente, qual a minha situação, qual passo que eu darei, quais os meus sonhos que eu preciso resgatar e como eu vou fazer isso? No cultivo diário, tá? Trouxe aqui algumas dicas de pequenas ações que vão transformar a sua vida. De que forma? Primeiro que você já deu um passo enorme, você já se situou no ambiente, você já fez o resgate da sua identidade, agora vai ficar mais fácil você tomar pequenas ações, certo? Pequenas atitudes que vão transformar a sua vida. Então, que atitudes são essas? Algumas mudanças de hábitos e alguns olhares mais profundos sobre nós, certo? Sobre as nossas necessidades. Então, enquanto mãe, dona de casa, profissional, a gente acaba aqui ficando um pouco sufocada no tempo. Mas a gente precisa tirar, nem que seja 5, 10 minutinhos por dia para fazer o quê? Para que a gente se reconecte. E eu abordo isso de forma mais profunda no e-book Mãe Real, Vida Real, que muitas pessoas já adquiriram, que está disponível no link da bio do meu Instagram, mas que você vai tirar ali um tempinho do seu dia para fazer essa se reconectar, certo? Reconexão. Então, o que é que você vai fazer? E coisas que eu faço. Eu vou compartilhar para vocês coisas que eu faço que de fato dão muito certo, tá? Então, logo cedo eu faço o meu devocional.
você escuta lá, escolhe do seu agrado. Eu escuto muito Café com Deus Pai, Mulher Sábia. Então você vai tirar um tempo para ouvir um podcast, para fazer uma leitura, para meditar. E, pessoal, ouvir e ler material, conteúdo significativo, que faça com que você evolua. Ana Kátia está dizendo aqui que já adquiriu. Muito obrigada, Ana. E aí a gente precisa fazer esse contato com material que avance os nossos sonhos, os nossos ideais, e não que palavras que nos deixem tristes, para baixo, certo? Ouvir música. Eu ouço muita música, pessoal. Música de quando a gente era adolescente, música que nos faz bem, certo? Então, música com letra, com conteúdo, música que te faça bem. O objetivo é te deixar bem e que você tenha esse momento de reconexão, de que você diga, não, eu estou sendo eu mesma, eu não estou exercendo o papel de mãe, de professora, de dona de casa, não, é o meu momento, eu comigo mesma, tá? Então, ouvir música, dançar, tirar um momento para bater um papo com as amigas, não é terapia, mas é terapêutico, não é verdade? Momentos de autocuidado, certo? É cuidar da pele, cuidar de si, da alimentação sua e da família, certo? Ter momentos positivos, bons momentos com a família, momentos de qualidade, certo? Então são pequenas atitudes que eu tenho certeza que a partir de agora, quem não fazia isso, que vai fazer, vai ter um olhar diferente e vai perceber a importância disso. Então você vai perceber e vai receber esse retorno positivo. É muito legal, pessoal, você ter tempo para si, ter tempo para as pessoas que ama, a sua família, tempo de qualidade. Então, aquele momento que você diga, não, aqui eu estou sendo eu mesma. E eu faço muito isso, tanto aqui em casa com os meus filhos, meu esposo, quanto com a minha família, meus pais, meus irmãos. Então, tem o momento irmã também, a gente precisa, a gente sabe como é a relação de irmãos, muito boa. Então, ter esse momento de muita alegria, de muita curtição mesmo, sabe? De você aproveitar a presença do outro em sua vida, tá? Então, não se esqueçam desses três pilares. Ó, Márcia comentou aqui que parar de se cobrar tanto, porque às vezes a gente, como mãe, esposa e filha, acaba se cobrando muito. Perfeito, Márcia. Abordo isso também no e-book sobre mãe real, vida real. É muito importante isso. Então, voltando ao propósito do projeto Floresça em Meio ao Caos, é isso mesmo, a gente precisa parar de se cobrar. E um dos objetivos do projeto é dizer o quê? Você não está sozinha. Eu estou aqui, nós estamos aqui para nos apoiarmos, sabe? Para erguer a outra quando você disser, não, hoje eu não estou legal, estou para baixo, aconteceu isso, não estou conseguindo florescer. Então, nós teremos uma comunidade que logo adiante eu vou deixar o link para quem quiser participar. Semanalmente a gente vai estar trocando figurinhas, sabe? Fortalecendo uma a outra. E sobre isso também, pessoal, houve um tempo, ainda há, mas com menos frequência, em que parecia que a mulher estava uma contra a outra. Uma não permitia, não admitia ver o crescimento da outra. Hoje não é mais assim. E se tem é bem menos. Mas o que há hoje é uma sororidade. É uma mulher que apoia a outra, que aplaude a outra quando vê-la crescer, sabe? Quando vê-la realizar um sonho. Isso é muito bacana, porque nós mulheres sabemos como é a nossa luta. Enquanto mães, mulher, só o fato de ser mulher já é um peso. A gente já sabe em que peso estamos carregando. Então é muito importante que uma mulher apoie a outra, sabe? Que diga, não, eu estou aqui, eu te entendo. É tão confortante. A gente sente muito isso quando a gente está com o filho doente, quando a gente está passando por alguma dificuldade, o peso que a gente carrega. E quando a gente não tem alguém para contar. É muito difícil. Outro dia, ouvindo um relato de uma mulher, ela reclamava muito de que o marido não apoiava, o marido não estava atento às reais necessidades dela e que ela não, veja um exemplo simples, não tomava uma atitude porque ele agia dessa forma com ela. O que a gente precisa ter em mente é o seguinte, pessoal, cada mentalidade é uma.
Por isso a importância de treinarmos a nossa mentalidade para o bem, para o progresso, para a nossa evolução. Cada mentalidade é uma. E a forma como as pessoas foram criadas interfere muito. O ambiente, a cultura, os costumes. Então a gente não precisa se apegar tanto ao comportamento do outro, esperar tanto do outro. Mas, já que a gente se percebeu que pode evoluir, então que a gente evolua, que a gente procure entender o outro. Não aceitar, popularmente falando, migalhas, mas que a gente procure passear a compreender melhor, a orientar mais, sabe? A mostrar um novo caminho para essas pessoas. Mas não podemos deixar de agir, não podemos deixar de realizar os nossos sonhos só porque o outro não nos apoia. Aí a gente volta para a nossa reflexão inicial, certo? Nós precisamos acreditar em nós mesmos, certo? E nos nossos sonhos. Não precisa da aprovação de ninguém. Só vai. Vai. Quando você pensar que não, a outra pessoa já está te acompanhando e te aplaudindo, tá? Então só acredita em si mesmo e se joga. Não espera o momento ideal. O importante e fundamental é dar o primeiro passo, tá? Seguindo aqui. Eu gostaria que vocês compartilhassem um pouquinho de alguma situação, assim como eu fiz, sobre um momento de caos em sua vida que você conseguiu florescer. Alguém pode compartilhar com a gente, assim, esse momento, se teve esse sentimento de paralisação e depois de evolução? Quem gostaria de compartilhar com a gente? Alguém? Então vamos lá. Eu já compartilhei, e aí acho que vocês já puderam perceber o momento de caos, tá? Então, a gente tem ali um momento de caos, dificuldade, parece que nada vai dar certo na nossa vida e de repente vem a reviravolta. Então, muitas vezes a gente pede o quê? A Deus sabedoria, paciência, e Ele nos coloca em situações em que a gente se percebe muito forte. A gente sai muito fortalecida daquela situação. Então, foi um ensinamento, foi Ele que nos colocou naquela situação para mostrar o quê? Que somos capazes de enfrentar. A gente não vai receber nada de mão beijada. A gente vai receber a situação e a partir dela a gente vai sair muito fortalecida. Então, o que a gente tira de ensinamento? Além disso, de que diante de uma dificuldade, diante de algo que aconteceu, que naquele momento a gente achou que foi ruim, por que isso aconteceu comigo? Que a gente olhe de uma forma diferente, como um aprendizado, como de fato é, certo? Então, tudo na nossa vida é aprendizado, que a gente extraia o melhor daquela situação ruim vivida por nós naquele momento. Jane está aqui presente, Sandoval, Ronildo, muito obrigada pela presença de vocês. Estou gostando muito desse momento de interação, de compartilhamento, certo? Com vocês. E antes, a gente já está chegando ao final. O objetivo dessa live era apresentar o projeto, né? O Floresça em Meio ao Caos. Floresça onde está plantada. Então, o objetivo é mostrar o quê? Apesar das adversidades, das dificuldades, a gente consegue evoluir. Porém, a gente precisa fazer o quê? Primeiro, mapear a nossa situação, a nossa realidade, fazer um resgate da nossa identidade e tomar algumas medidas, começar a realizar ali algumas pequenas ações que vão mudar a nossa vida. E mudam, viu? Acreditem. Então, nós teremos outros momentos, teremos a nossa comunidade e peço que vocês me sigam, quem ainda não segue, compartilhem, comentem e que se gostaram desse momento, a gente vai ter outros, certo? De outras formas, para que a gente se fortaleça mais. Como eu falei anteriormente, o papel da mulher é apoiar outra mulher, porque ninguém é melhor do que nós mesmas para entender uma a outra, certo? Então, nós somos mãe, nós somos filhas, amigas, irmãs, enfim, nós somos várias pessoas, mas nós precisamos apoiar uma a outra. Ó, a Ana colocou aqui o depoimento dela, é o primeiro livro que veio depois da pandemia, onde
saí sem os pais, eu estava com um buraco imenso no peito. Em 2022 tive coragem de publicar, depois de anos com ele engavetado. Olha que interessante. E olha o que ela colocou. Acrescentou o quê? Meu livro foi um ato de coragem, de fato. E percebam, eu já li as obras de Ana Kátia. Obras incríveis, tá, pessoal? Um livro de poesia, outro livro infantil. E, Ana, você pode deixar aqui o título das obras, por favor? Apesar de ser, a gente acha assim, né? Livro infantil é só para distrair criança. Não é, pessoal. Enquanto escritora, a gente sempre traz uma mensagem muito importante, que serve não somente para crianças, mas para adultos, para toda a sociedade. E o livro da professora Ana Kátia, os livros, aliás, elas trazem muito isso. Emoção, afetividade, amor, resgate da identidade, coragem, sabe? Muitos sentimentos bons que, por vezes, a gente vai deixando de lado, certo? E, infelizmente, o que a gente vê na nossa atual sociedade é que os valores estão sendo esquecidos. As meninas, principalmente, a gente percebe assim, sabe? Que elas estão dando pulos, subindo degraus demais, sem passar por todas as fases como deveria. Então a gente precisa fazer o quê? Esse resgate. Enquanto mulheres, apoiar, enquanto homens também, reforçar, incentivar aos reais valores, tá? O que realmente importa. Então, depois podem seguir aí a professora Ana Kátia, adquiram as obras dela, certo? Incríveis, que, assim, é uma leitura, assim, muito boa, sabe? Leve e que traz muita sabedoria. Então, assim, super recomendo as obras da professora Ana Kátia. Para finalizar, pessoal, eu gostaria de deixar um convite aqui para vocês. Em breve, irei realizar uma palestra presencialmente, certo? Com o mesmo tema, Floresça onde está plantada, e nessa palestra a gente vai fazer isso de forma mais aprofundada. Como eu falei, hoje foi um momento de apresentação, de socialização com vocês, mas teremos mais momentos, teremos a nossa comunidade para fortalecimento mesmo de vínculo, certo? Tem também disponível o e-book Mãe Real, Vida Real, então muitas pessoas já adquiriram, já me deram feedbacks positivos, elas se sentiram abraçadas de fato pelo e-book, porque muitas vezes a gente só precisa disso, de um abraço, de dizer: mãe, mulher, você não está sozinha, eu estou contigo, eu te entendo, eu compreendo a sua dor, a sua luta. Não é verdade? Às vezes a gente só precisa disso. E muitas vezes a gente não tem isso. Algo tão simples. E que nós, mulheres, podemos fazer isso umas com as outras, certo? Peço que compartilhem essa live, se fez sentido para você, que se você acha que vai fazer sentido para outras mulheres, outras pessoas, que compartilhem essa informação e que me sigam nas redes, que comentem, que sugiram material. Gostaria de compartilhar também mais um projeto, além desse, que foi selecionado pela lei Aldir Blanc, Literatura Viva. Tem também um projeto de contos, A Voz que Ecoa Dentro de Mim. Eu vou fazer a distribuição gratuita desse livro. É um livro de contos no formato digital. Está muito lindo assim esse projeto. Vou distribuir nas escolas de Candé de São Francisco. Vou realizar 3 rodas de leitura na escola de Capim Grosso, Curituba e em Candé de São Francisco, na sede. Tá? Então, assim, são projetos que estou desenvolvendo, que estou me sentindo realizada com eles. E o de Literatura Viva, pessoal, é um projeto de aquisição e distribuição gratuita também das minhas obras em escolas públicas, certo? Então a gente está começando com esse projeto. E só tenho a agradecer a Deus por ter me mostrado esse propósito na minha vida. E agradecer a todos que acreditam em mim, que acreditam no meu trabalho. Agradecer aos meus amigos, colegas, minha família, meu esposo que me apoia demais, meus filhos, meus primeiros fãs. Enfim, a todos vocês que, de alguma forma, estão me acompanhando e me apoiando demais, certo? Então, muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje. Peço que Deus abençoe grandemente a vida de vocês
Se quiserem fazer algum comentário no privado, podem mandar mensagem para mim, a gente pode estar conversando, certo? E assim que terminar essa live, vou compartilhar e vou deixar o link para quem quiser ingressar na comunidade Floresça Onde Está Plantada, certo? E aí, para fechar, eu vou deixar uma frase aqui e a gente traz a metáfora do mandacaru. Aqui no nosso sertão, na nossa região, em meio à seca, a gente percebe o mandacaru florar, florescer, em meio ao caos, em meio à seca. E aí esse florescimento dele nos traz o quê? Uma luz de que vai chover, de que vem coisa boa pela frente. Da mesma forma na nossa vida. Então a gente precisa passar pelo caos, mas despertar, florescer, para que coisas positivas aconteçam em nossa vida. A gente precisa ativar a nossa mente para que ela esteja pronta para receber tudo isso. Palavras positivas atraem coisas positivas. Então, deixo aqui essa mensagem para vocês que você pode florescer exatamente onde está, com o que tem e quem é. O caos, como o mandacaru, pode ser solo fértil. Muito obrigada mais uma vez por esse momento. Fiquem todos com Deus e se sintam abraçadas, abraçados por mim. Forte abraço, até mais. Tchau, pessoal.